Olá, graça e paz, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou passando aqui agora, neste momento, para deixar uma palavra de Deus ao teu coração, aonde eu tenho uma certeza absoluta que esta palavra, ela irá te abençoar, porque este é o poder da palavra. A palavra, ela tem o poder para trazer a maldição ou para trazer a bênção. E muitas pessoas estão sendo amaldiçoadas, não por causa de palavras externas, ou seja, de terceiros que são direcionados sobre a vida dela, mas muitas vezes ela está sendo amaldiçoada pelas suas próprias palavras. Mas quando você entende o poder da palavra, você começa a usar esta palavra para transformar o ambiente a qual você se encontra inserido nele. E esse ambiente, ele pode ser interno, as emoções, os sentimentos, os pensamentos que há dentro de nós, ou um ambiente externo, o ambiente a qual você está inserido ali, familiar, no trabalho, em grupos de relacionamentos. Tudo isso é transformado quando nós entendemos o poder da palavra. A palavra, ela vai moldando, ela vai transformando, ela vai encaixando as peças no seu devido lugar, quando nós passamos a usá-la com frequência, entendendo que a palavra é uma semente, e você não planta a semente hoje e vai colhê-la instantaneamente, não. Às vezes, dependendo da semente que você está usando, ela vai demorar dias, semanas, meses, ou até anos, para frutificar e dar frutos. Assim são as palavras. A palavra, a semente, que quando você usa, ela muda o cenário naquele momento, mas às vezes pode durar um dia inteiro para você colher o fruto daquela palavra. Às vezes pode durar uma semana, um mês, ou um ano, ou mais. Mas se você entende o poder da palavra e você começa a usá-la com frequência, crendo que esta palavra ela vai dar frutos, e muitos frutos, então você se torna uma pessoa frequente e uma pessoa constante no uso da palavra, no uso da palavra. Porque olha o que está escrito aqui, presta bem atenção, olha só. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e a luz passou a existir, e houve luz. Olha que coisa extraordinária. Deus, ele olha para a terra e ele vê que a terra não estava do jeito que ele queria. A terra não estava da forma que ele a criou para ser. Então Deus, ele decide mudar aquele cenário. Ele decide mudar aquele ambiente. E qual foi a ferramenta usada por ele? A palavra. Então ele olha para aquele cenário caótico de trevas e ele diz: haja luz. E naquele momento houve luz. E aquele ambiente de trevas, o que é um ambiente de trevas? O que você entende como trevas? Trevas é morte, é luto,
é o local aonde não se produz vida. Porque para existir vida tem que ter luz. E aonde há trevas não há luz, não há vida, não há paz. Ao contrário, é um lugar de tormento, é um lugar de contendas. Talvez você está vivendo um ambiente de trevas, que é contendas, que é discórdias, que é brigas, que é doenças, que é misérias, que é um ambiente de sentimentos negativos, maus, mágoa, ódio, todo sentimento que representa trevas. E você precisa mudar, é você que vai mudar essa situação. O primeiro passo é você identificar, é você ter a capacidade e a condição intelectual para você falar: não, esse ambiente não é um ambiente saudável, não é um ambiente agradável a qual eu estou vivendo, mas é um ambiente de trevas, porque eu vivo constantemente em discórdia na minha casa, na minha família, no meu ambiente de trabalho. Eu vivo constantemente amargurado, atribulado. Ou seja, você analisa e você percebe que esse não é o ambiente que você quer para a sua vida. Não é o ambiente que você deseja para a sua vida. E foi o que Deus fez. E quando Deus identifica que não era o ambiente que ele queria, então ele decide agir através do poder da palavra. E quando ele diz: haja luz, houve luz, e ele se agradou, porque aonde há luz, há vida, há esperança, amor, alegria, a paz. Aonde há luz, há união, há compreensão, há afeto, carinho. E isso é criado a partir das nossas palavras, porque a palavra tem poder. Há muitas pessoas nesse exato momento que estão vivendo em um ambiente de trevas, porque em algum momento da vida dela, seja num passado distante ou próximo, ela ouviu uma palavra e esta palavra passou a habitar no coração desta pessoa, que a machucou, que a feriu. E ela então guarda essa palavra como a terra guarda uma semente. Quando você joga a semente na terra, ela engole aquela semente. Por quê? Porque a terra, ela quer frutificar, é para isso que ela existe. A terra foi criada para dar frutos. Então, quando ela percebe que tem uma semente sobre a superfície dela, imediatamente ela traga aquela semente e ela guarda. E ao guardar aquela semente, ela sabe que a qualquer momento ela vai frutificar, ela vai produzir frutos por causa da semente que ela guardou. Então tem pessoas que ela tem guardado palavras negativas dentro dela. Talvez a palavra veio de um patrão, talvez a palavra veio de um marido, de uma esposa, talvez a palavra veio de um filho, de uma mãe, de um amigo, ou de um vizinho, ou de pessoas estranhas. Palavras negativas, palavras que disseram que você nunca iria ser alguém na vida, que para você não tem mais cura, que não há mais o que fazer na sua vida, que era melhor você desistir, porque você é uma pessoa incompetente, uma pessoa despreparada, uma pessoa que nasceu para sofrer. E ao ouvir essa palavra, a palavra tem poder e você guardou ela dentro de você. E essa palavra começou a produzir frutos, mas frutos negativos, frutos que têm adoecido você. E ao invés de lançar fora essa palavra, você guardou ela.
E esta palavra criou um ambiente de trevas. Um ambiente de trevas. E só você pode mudar essa situação. Se você percebe que é uma palavra que foi semeada dentro de você, uma palavra negativa, que ela tem afetado a sua vida, a sua produtividade, os seus relacionamentos, você precisa abrir mão dessa palavra. Você precisa pegar essa palavra, essa semente, e tirar ela de dentro de você. Você precisa abrir a tua boca e dizer: palavra, você não tem mais poder sobre a minha vida. Eu abro mão de você. Lembra de qual foi a palavra que disseram para você? E fala essa palavra, diga para ela: você não tem mais poder sobre a minha vida a partir de hoje. Eu abro mão de você. Palavra negativa, palavra que disseram que não tinha cura para mim, que eu não queria ser alguém na vida, e esta palavra tem me afetado. Palavra que me machucou, que me maltratou, mas eu me liberto dessa palavra agora. Eu abro mão desta palavra agora. Eu rejeito esta palavra da minha vida, porque eu vou agora me apegar com a palavra da vitória. O Abrão, ele estava inserido em um ambiente de esterilidade, porque a sua esposa era estéril, e Abraão desejava, mas não tinha filho, porque o ambiente a qual ele estava é um ambiente de esterilidade e de idolatria, porque o seu pai era fabricante de ídolos. Mas de repente, quando Abraão se via neste cenário de trevas, de escassez, de esterilidade, de idolatria, de infelicidade, era um ambiente de trevas que Abraão vivia. Mas de repente vem uma palavra sobre a vida dele. Olha o poder da palavra. E qual foi a palavra que ele ouviu? Foi: Abraão, eu te abençoarei, eu te multiplicarei. Olha que coisa extraordinária. Você será, se tu, uma bênção. A palavra que veio sobre ele foi multiplicação, abençoado. Eu te engrandecerei, você será grande. E quando Abraão ouve essa palavra, diz a Bíblia que ele creu, ele se permitiu ser habitado por aquela palavra, ele permitiu essa semente que veio de Deus entrar no coração dele. E a Bíblia vai dizer que por Abraão ter crido, então foi imputado sobre ele a justiça de Deus. Ou seja, aquela palavra que Abraão recebe, que é uma semente que foi semeada dentro dele, a semente que dizia que ele seria abençoado, que ele seria grande, que ele seria multiplicado sobre a face da terra e que ele seria a própria bênção. Quando ele recebe esta palavra passa a mudar o cenário, o ambiente a qual Abraão vivia, habitava, e ele passou a seguir o caminho focado nesta palavra. Tem gente que por causa de uma palavra ela desanimou, ela se trancou dentro de um quarto, ela já não sonha mais, ela já não tem mais expectativa, porque disseram para ela que não tem mais jeito, disseram que ela já está morrendo, e ela deixou de viver, ela deixou de sonhar, porque essa palavra, que é uma semente, foi plantada dentro dela, e ela colheu essa palavra negativa. Isso está matando ela aos poucos, porque hoje ela vive um ambiente de trevas por causa da palavra. Mas quando Abraão ouve essa palavra, ele sai daquele ambiente de esterilidade, ele sai daquele ambiente de idolatria, e ele vai em direção a esta palavra, a palavra que dizia
Você vai ser grande, você vai ser abençoado. E isso martelava dentro dele: eu vou ser grande nessa terra, eu sou abençoado, eu me multiplicarei na face dessa terra. Hoje, eu estou só, eu e a minha esposa, porque ela é estéril, mas a palavra diz que eu vou me multiplicar, eu ainda vou ser pai de multidões. Muitas pessoas nessa terra serão abençoados ou abençoadas através da minha vida. Era isso que estava dentro de Abraão, porque foi a palavra que ele guardou. E quando você guarda a palavra da vida, a palavra da vitória, ela se torna uma energia dentro de você, ela se torna uma força interna dentro de você, e você começa a mudar o ambiente por causa dessa palavra. Palavra tem poder. Talvez você está agora vivendo um ambiente de trevas, um ambiente de discórdia, de contenda, mas você sabia que às vezes um simples, que não é simples, quando eu digo simples, é na maneira de se expressar, porque para muita gente é algo tão difícil, mas quando você entende o poder da palavra, e que você entende que esta palavra vai abençoar em primeiro lugar a sua vida, porque muitas vezes você acha que o pedir desculpa, o liberar perdão vai beneficiar outra pessoa. Não, mas a primeira pessoa a ser beneficiada pelo poder da palavra é você. Você sabe que o fato de você falar, me desculpe, isso já pode mudar completamente o ambiente onde você está. O fato de você falar, me perdoa, ou eu te perdoo, isso já muda tudo. Isso já traz um ambiente de paz, de luz, de harmonia, de união, tudo por causa da palavra. Mas você precisa usá-la e dizer que haja luz. Foi o que Deus disse. Haja luz, haja saúde, haja vida. Eu sou uma bênção, eu me multiplicarei, eu me engrandecerei, eu serei grande nessa terra. Quer dizer, eu vou produzir muitos frutos, eu vou produzir muitos frutos, e muitas pessoas ainda serão abençoadas através da minha vida. Eu libero o perdão, como também eu libero da minha vida essa palavra de mágoa. Eu libero essa palavra de ódio da minha vida, porque essa semente mal não vai ter mais poder sobre a minha vida. E aí você começa a criar um ambiente de luz. O que é um ambiente de luz? É um ambiente de paz. Quem cria é você. Talvez você está agora vivendo em um ambiente de trevas, porque você tem criado isso. É palavrões, é palavras negativas, é palavras maldosas, é pensamentos imorais, é pensamentos perversos. Ou seja, você está criando esse ambiente. Mas quando você começa a moldar as palavras internas, que são os pensamentos, e quando você começa a proferir palavras verbais, quando você começa a verbalizar as palavras de poder, de vitória, vai mudar essa situação. Essa situação vai ser transformada. Eu vou sair desse deserto, dessa luta. Quando você começa, a minha família é uma bênção, o meu casamento é uma bênção, meu marido, minha esposa. Quando você começa a pronunciar isso e crer, e entender que o inimigo vai tentar apagar essas palavras, porque o diabo não quer que você plante em seu coração essa semente. Não, ele vai tentar roubar de você. Deus falou e Abraão plantou no coração dele, por isso ele foi abençoado. Então, crie um ambiente de luz em volta da sua vida. Habite num ambiente de luz através da palavra. E você vai ver a vida florescer.
e você vai ver a paz brotar no seu coraçãozinho, e você vai ver as coisas fluírem na sua vida, porque essa palavra que você está proferindo é semente, e ela vai frutificar, e quando ela começar a frutificar, você vai colher os frutos de vitória, os frutos de mudança, e esses frutos vão começar a aparecer, porque hoje você está semeando a palavra da luz, a palavra da vitória, a palavra da mudança. Toma posse. Se alguém falou alguma palavra e você guardou, semeou essa palavra negativa e que criou um ambiente de treva, libera agora essa palavra da sua vida. Fala aí para você mesmo agora. Entra dentro do seu quarto ou um ambiente que você estiver aí agora, talvez dirigindo, eu não sei, e fala: eu abro mão dessa palavra negativa, eu libero. Mas você tem que lembrar qual foi. Não é simplesmente falar, jogar palavras no vento, não. É você identificar o que é que tem atrasado a sua vida, o que é que tem machucado você. Talvez foi uma palavra que o marido falou, que a esposa falou, e isso tem criado um sentimento mal no seu coraçãozinho, e você tem produzido um ambiente de trevas, porque você tem vivido com mágoa, com rancor, com desconfiança, com insegurança, tudo isso por causa de uma palavra. Mas quando você identifica essa palavra e você libera, eu libero essa palavra. Eu não aceito mais essa palavra dentro de mim. Eu libero, palavra, você não tem mais poder sobre a minha vida, essa palavra é negativa, porque agora o que tem poder sobre a minha vida é a palavra que vem do trono de Deus, da boca de Deus, a palavra da vitória, a palavra que diz que eu sou abençoado, e que Ele me multiplicará, me engrandecerá na face dessa terra, e que eu sou a própria bênção de Deus nesse mundo. Glória a Deus. Toma posse dessa palavra. Se você gostou dessa palavra, compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva aí. Compartilha, faça seus comentários. E que Deus possa abençoar todos vocês. Porque eu uso a palavra agora para declarar a sua vitória, o seu milagre. Para declarar portas abertas na sua vida. Família restaurada. Para declarar que você vai crescer, vai prosperar, vai se multiplicar. E que você vai ver o agir de Deus na sua vida, o sonho de Deus se tornando realidade na sua vida. Eu te abençoo, eu abençoo a tua casa, a tua família, o teu trabalho, eu abençoo os teus planos, no nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Que Deus os abençoe, fica todos na paz do Senhor Jesus, e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir. Tchau.